Pessoal, nós vamos dar sequência no estudo do livro Memórias de um Suicida. Estamos no capítulo 3, no Hospital Maria de Nazaré. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grande distância, vimos que foram descerradas as persianas, facultando possibilidade de distinguir, no horizonte ainda afastado, severo conjunto de muralha fortificada, enquanto pesada fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade, temor, na solidão de que se cercava. Era uma região desolada, triste, envolvida em neblina, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário, de continuada nevada, conquanto oferecendo insância de visão. Inicialmente não se distinguia vegetação nem sinal de habitante, pelo arredor da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, semelhando-se a montículo acumulado pela neve. Ao fundo, plantada no centro dessa nostalgia desoladora, muralha ameaçadora, fortaleza grandiosa, padrão da velha fortificação medieval, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres cujas linhas, grandemente sugestivas, despertariam a atenção de quem ali transitasse, passasse. Funda inquietação percute rijamente nossa sensibilidade, aviventando receio, algo acomodado durante o trajeto. Então, ele vai trazer alguns detalhes da fortificação vista à distância. A edificação apavorava, sugeria rigor, disciplina austera, assalta-nos tal impressão de poder, grandeza, majestade, que nos sentimos ínfimos, acovardados só no avistá-la. E eles percebiam que estavam sendo conduzidos para essa fortificação. E iam aproximando cada vez mais, finalmente o comboio estaca, fronteiro, a grande portão, que seria a entrada principal. Para além da cornide, talhada caprichosamente, urdida em letra artística, graúda, lia-se em idioma português essa inscrição já nossa conhecida, a qual por enquanto serenara nossa agitação, logo que a descobrimos: Legião dos Servos de Maria, seguindo-se essa indicação que emocionante compele-nos a novas apreensões, colônia correcional. Então aqui ele vai trazer o asserenamento encantativo ao ler onde estavam. Sem resposta à indagação confusa do pensamento ainda atordoado, lerdo, pela longa dilaceração que me vinham perseguindo havia muito, desobriguei-me de averiguação, deixei que os fatos seguissem livre curso, percebendo que meus companheiros faziam o mesmo, considerando que eles estavam vindo de um período longo no Vale Sinistro dos Suicidas, e nesse sentido que eles não tinham condição de fazer uma reflexão e um ajuizamento, uma análise do que estava em torno deles. Tinham alguns divisamentos. Não faltava fortaleza, nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Uma ponte desce sobre ele, comboio vence o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia, não isentados de sérias preocupações quanto ao porvir que nos aguardava. Notáramos de entrada
pela imediação, numerosos militares, qual se ali se aquartelasse um regimento. Muito se assemelhava aos antigos soldados hindus egípcios, que muito nos admirara. Sobre o pórtico da torre principal lia-se essa outra inscrição, parecendo-nos muito interessante, como um sonho que nos cumulasse de incerteza: Torre de Vigia. Passamos sem estacionar por essa grande praça militar, certos de se trataria uma fortificação guerreira idêntica à da terra, conquanto revestível de indefinível nobreza, inexistente no congênere que conhecêramos pela Europa, pois não poderíamos avaliar a verdadeira finalidade da sua existência naquela região desolada do invisível inferior, cercada de perigos bem mais sérios do que os que poderíamos presumir divisar. Verificamos surpresos que entrávamos em uma cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extenso véu de neve, pesada cerração. Não fazia frio intenso, o que nos surpreende, e o sol, mostrando-se a medo entre a cerração, deixava ocasião para nos aquecermos e para distinguirmos o que houvesse no derredor. Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando formoso estilo clássico português, que tanto nos falava a alma. Indivíduos atarefados nele entravam, dele saíam, em movimentação afanosa, todos uniformizados, com longos aventais brancos, ostentando ao peito a cruz azul celeste, ladeada pelas iniciais LSM, porque ali estava a legião dos servos de Maria. Dir-se-iam edifícios públicos, departamentos ou ministérios. Casas residenciais alinhavam-se, evocativas, graciosas, na sua estilização nobre, superior, traçando rua artística, que se estendia laqueada de branco, como que asfaltada de neve. À frente de um daqueles edifícios, parara o comboio, fôramos convidados a descer. Sobre o pórtico, definia-se sua finalidade, em letra visível: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento, Matrícula. Tratava-se da sede do departamento, no qual seríamos reconhecidos, matriculados pela direção como internos da colônia. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencentes à legião, chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime, que na terra merecera a missão honrosa de seguir, com solicitude materna, o Redentor dos homens. Então, ele vai trazer que, daquele momento em diante, os quatro estariam sob a tutelação direta dessa agremiação pertencente à legião chefiada por Maria. Conduzidos a um pátio extenso, nobre, que lembraria antigo claustro de Portugal, fôramos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 individualidades para determinado gabinete, onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos registrais. Ali deixaríamos a identidade terrena, bem assim razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo como local em que jazeram os despojos. Caso o recém-chegado não estivesse em condição de responder, o chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente, atento à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabara de desempenhar. Tão árduo labor em torno de toda uma falange levara, quando muito, 2/4 de hora, porquanto o processo usado não era idêntico ao conhecido na repartição terrícola.
respostas dos pacientes seriam antes gravadas em disco singular, espécie de álbum animado de movimento, cena, graças ao concurso de aparelhamento magnético especial. Tal álbum reproduziria até mesmo o som da nossa voz, como nossa imagem, o prolongamento do noticiário sobre nós próprios, desde que posto em contato com o admirável maquinismo apropriado ao feito, exatamente como o filme disco na Terra reproduz a voz humana e toda a demais variedade de som, imagem nele existente e que devam ser retidos, conservados. Nossa identidade era fotografada, a imagem emitida por nosso pensamento, no ato da resposta, a pergunta formulada, seriam captadas por processo que, na ocasião, escaparam à nossa compreensão. Então, o que ele vai trazer que era posto em contato com um maquinismo apropriado ao feito para fazer essas gravações. Durante muito tempo, perdéramos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento de vigilância. Regulamento da colônia impunha necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Logo à chegada, imediatamente após matrícula, foram confiadas às damas funcionárias da vigilância, a fim de serem encaminhadas ao departamento feminino. Desde que nos matriculavam, éramos separados do elemento feminino. Dentre em poucos, estávamos entregues a novos servidores, cuja operosidade se desenrolava aquém no muro da instituição. Fomos compelidos ao ingresso em novo meio de transporte, que tudo indicava ser para uso do perímetro interno, porquanto nos cumpria continuar a marcha iniciada desde o vale. Agora nossa viatura era leve, graciosa, qual trenó, ligeiro, confortável, puxado pela mesma admirável parelha de cavalo normando, com capacidade para 10 passageiros cada um. Ao cabo de uma hora de corrida moderada, durante a qual deixávamos para trás o bairro da vigilância, penetrando o campo, porque avançando em região despovoada, conquanto a estrada se apresentasse caprichosamente projetada, orlada de arbusto, nível, qual flor do Alpe, avistáramos grandes marcos, como o Arco de Triunfo, assinalando o ingresso em novo departamento, nova província dessa colônia correcional, localizada na fronteira invisível da Terra com a espiritualidade propriamente dita. Lá estava indicado necessariamente encestando a arcada principal, norteando o recém-chegado, por auxiliar no esclarecimento de possível dúvida, departamento hospitalar. A um e outro lado destacava-se outras em que setas indicavam início de novo trajeto, quanto nova inscrição satisfazia a curiosidade ou necessidade do viajor. À direita, manicômio, à esquerda, isolamento. Nossos condutores fizeram-nos ingressar pela do centro, na qual também se lia em subtítulo Hospital Maria de Nazaré. Imenso parque ajardinado surpreendia-nos para além dos marcos, quanto amplos edifícios se elevavam em locais aprazíveis, situosos, padronizando sempre o estilo português clássico. Esses edifícios apresentavam muita beleza, ampla sugestão, com sua arcada, coluna, terraço, torre, onde flor de trepadeira se enroscava, acentuando agradável estética. Para nós angustiados miseráveis, qual procederamos das atras regiões, semelhante localidade, não obstante insulsa, graças à inalterável brancura, aparecia como suprema esperança redentora.
e nem faltava, formoseando o parque, tanque com repuxo artístico, esguinchando água límpida, cristalina, a qual tombava em silêncio, cascateando mimosa gota perolosa, enquanto ave mansa, bando de pombo gracioso, esvoaçava ligeiro entre a açucena. Ao contrário das demais dependências hospitalares, como o manicômio e o isolamento, o Hospital Maria de Nazaré, o Hospital Matriz, não se rodeava de qualquer barreira. Apenas árvores frondosas, tabuleiros de rosas e açucenas teciam-lhe graciosas muralhas. Só e pensei, quando dos meus dias de convalescência, como seria arrebatadora a paisagem, se a policromia natural rompesse. Um sudário nível que tudo aquilo envolvia, tristecendo o ambiente de monotonia incorrigível. Sonolentos, tristes, fatigados, subimos a escadaria. Grupos de enfermeiros atenciosos, todos homens, chefiados por 2 jovens trajados à indiana, assistentes do diretor do departamento, os quais mais tarde soubemos chamarem Romeu e Alceste, recebem-nos das mãos os funcionários da vigilância, incumbidos até então da nossa guarda, e, bondosamente amparando-nos, conduziram-nos ao interior. Penetrávamos galerias magníficas, ao longo das quais portas largas, envidraçadas, com caixilhos levemente azuis, deixavam ver o interior das enfermarias respectivas, esclarecendo que o enfermo jamais se reconheceria a sós. Nossos grupos separaram-se à indicação dos enfermeiros. 10 à direita, 10 à esquerda, cada dormitório continha 10 leitos alvíssimos, confortáveis, amplos salões com balcões para o parque. Fornecem-nos caridosamente vestuário hospitalar, banho, o que nos proporciona lágrima de reconhecimento, satisfação. A cada um de nós foi servido caldo delicioso, tépido, reconfortante, em prato tão alvo quanto o lençol. Cada qual sente o sabor daquilo que lhe apetecia. Então, que ele traz esse aspecto. Nesse caldo reconfortante, cada um sente o sabor que é para ele palatável, ou por uma lembrança de um momento feliz na infância, ou por ser algo que costumava comer, ou por uma preferência que tinha de sabor. Mesmo sendo um caldo, cada um fazia a tomada a seu próprio sabor. Enquanto fazíamos a refeição frugal, o lar paterno acudia à nossa lembrança, reunião em família, doce vulto de nossas mães servindo-nos, a mesa da ceia, figura austera do pai à cabeceira, lágrimas indefiníveis misturavam o alimento reconfortador. Então, fazia o vazamento de lembrança agradável enquanto eles eram nutridos por aquele caldo. Num ângulo favorável aos 10 leitos, uma lareira aquecia o recinto, proporcionando conforto e reaconchego. Acima, suspensa no alto da parede, sidiria estruturada em porcelana, fascinante tela a cores, luminosa, animada de vida e inteligência, desperta nossa atenção tão logo transpuséramos os acolhedores umbrais. Era um quadro à Virgem de Nazaré, símile ao célebre painel de Murilo, que tão bem conhecia, mas sublimado por virtuosidade inexistente entre os gênios da pintura terrícola. Ao terminarmos a refeição, 2 varões hindus entram em nosso compartimento, apresentando particularidade que os deixavam reconhecer como esculapos. Faziam-se acompanhar de 2 outros varões, os quais deveriam acompanhar-nos durante a nossa hospitalização.
por serem responsáveis pela enfermaria que ocupávamos. Chamavam-se Carlos e Roberto de Canalejas, eram pai e filho, respectivamente. Quando encarnados, haviam sido médicos espanhóis na terra. Era imperfeitamente que a todos eles percebíamos, dado o estado de debilidade em que nos encontrávamos. Dizia que sonhávamos, e o que vimos narrando ao leitor poderia por nós ser entrevisto como durante a oscilação de um sonho, até pelo estado de debilidade, pelo tempo que eles permaneceram no Vale dos Suicidas. Eles estavam adoecidos, dilacerados, machucados, como consequência do ato autocida. Não obstante, os hindus se aproximaram de cada um dos leitos, falaram docemente a cada um de nós, a puseram sob nossas atormentadas cabeças mãos delicadas, tão níveas que se diriam translúcidas. Acomodaram nossas almofadas, obrigando-nos ao repouso. Paternalmente nos cobrem, aconchegam cobertor os nossos corpos enregelados, enquanto murmuram em tonalidades tão carinhosas, sugestivas, que pesada sonolência nos vence de imediato. Necessitais de repouso, sem receio, repousai, meus amigos. Sois hóspedes de Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Essa casa é dela. E se conosco assim procederam, outros assistentes certamente o mesmo fizeram a respeito dos demais componentes da falange trágica recolhida pelo amor de Deus. Ao despertar, depois de um sono profundo, reparador, afigura-se-nos ter dormido longas horas. De algum modo, sinto que o raciocínio se me aclarava, oferecendo maior ensanche de compreensão, entendimento da circunstância. Reconhecia-me de poste em mim mesmo como desoprimido daquele mórbido estado pesadelal que tanta exasperação acarretava. Mas ai de mim, semelhante reconforto psíquico antes aprofundava do que balsamizava angústias, pois me compelia a examinar com maior dose de senso, profundeza, serenidade, da falta que contra mim mesmo cometera, porque aquilo estava diante dele. Ardente sentimento de remorso, desgosto, temor, desapontamento, coibia-me apreciar devidamente a melhoria da situação, da realidade. Incômoda sensação de vergonha chicoteava-me o pudor, a questão de percepção que ele tinha da própria situação, pela queda espetacular que houvera caído, gritando ao meu orgulho que ali me achava indevidamente, sem qualquer direito a me assistir para tanto, tolerado unicamente pela magnanimidade de indivíduos altamente caridosos, iluminados pelo amor vero divino. Amaríssimas dúvidas continuavam remoinhando-me a mente. Não era possível que tivesse morrido. Absolutamente o suicídio não me matara. Continuava vivo, bem vivo. Meus companheiros de enfermaria, todos os demais que integravam o extenso cortejo, proveniente da escuridão do vale, entregar-se-iam a idênticas elucubrações. Estampavam-se-lhe temor, assombro, o pesar inconsolável naqueles semblantes desfigurados, porque cada qual tinha diante de si a atrocidade que houvera cometido contra a própria vida. Acompanhando a nova série de amargura que nos invadia, apesar da hospitalização e do sono reconfortador, as dores físicas oriundas do ferimento que fizéramos continuava supliciando nossa sensibilidade, como a lembrar nosso estado de réprobos irremediável.
Então, ele vai trazer que a dor física, ela continuava a macerá-los, lembrando a eles o estado moral em que cada qual se encontrava. Eu e Jerônimo gemíamos de quando em quando, sob o imperativo do ferimento feito no ouvido pela arma de fogo que utilizáramos no momento trágico, fatal. Mário Sobral estorcia-se, pescoço entumecido, a esbater-se em caçoete periódico contra a asfixia, pois enforcara-se. João da Azevedo, retendo no psíquico torturado o envenenamento do corpo, que lá se consumira, sob o segredo tumular, chorava de mansinho, exigindo visita esculápia. Belarmino, a esvair-se em sangue, braço dolorido, já paralítico, entorpecido, preludiando desde aquele tempo o drama físico que seria o seu encarnação posterior, pois fora ao auto-extermínio golpeando o pulso. Todavia o reconforto era sensível, bastava observássemos que já não víamos cenas mentais de cada qual, reproduzindo em figuração assombrosa o movimento supremo, tal como sucedia no vale, onde não existia outra paisagem. Então ali eles já puderam descansar, tiveram um caldo reconfortante, estavam sob a companhia de indivíduos bonosos, sabendo-se sob a tutela amorosa de Maria. A enfermaria, muito confortável, dizia de como nos haviam bem instalado. Faziam existir mesmo traços de arte e beleza naqueles portais de caixilhos azuis, formados de substâncias polidas como porcelana. Naqueles seposteiros de rendilhados, também azuis, nas trepadeiras brancas, que subiam pelos balcões, intrometendo-se adentro do terraço, espionando nossa garantonha dramática de réprobo, colhida em flagrante. De chofre, a voz de um enfermo, companheiro nosso, quebra o silêncio meditativo que mergulháramos o pensamento, externando a própria impressão como se falasse apenas para si. Cheguei à conclusão, disse amarguradamente e pausado, de que o melhor que temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignando-nos de boa mente à peripécia que ainda sobrevenha. Para nada há valido a desesperação, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta insensatez, revolta, nada mais obtivemos, não ser o agravo da nossa já tão atroz desgraça. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para nossos destinos. Inegável é que somos todos subordinados a uma direção maior, independe de nossa vontade. Isso é assaz significativo. Não sei bem se morri, mas, sinceramente, creio que não, ainda vivo. Senhora, minha mãe era pessoa humilde, simples, de pouca letra, mas boa devota à crença, o respeito a Deus. Afirmava aos filhos com estranha convicção, quando se unia ao pé da lareira, a fim de ensinar-lhes orações da noite, de mistura com os princípios da lei cristã, que toda criatura traz uma alma imortal, criada pelo Ser Supremo, destinada à redenção gloriosa pelo amor de Jesus Cristo, e que daremos conta dessa alma um dia ao Pai Criador. Nunca mais desde então obtive ciência de valor mais alto. Considero as aulas ministradas por minha mãe durante o serão familiar superiores às que mais tarde aprendera na universidade. Infelizmente para mim, sorri a sabedoria materna, embreando-me pelo desvio da paixão mundana.
Contudo, eu aceitava a possibilidade da crença formosa que minha mãe tentara infundir em minha revel alma. Não fora propriamente ateu. Hoje, passados tantos anos, depois de tanto sofrimento, colocado em situação que escapa à minha análise, me convenço de que minha mãe estava com a razão. Devo possuir uma alma realmente imortal. Escapa-se de um tiro de revólver e pode-se até restabelecer-se. Curamo-nos da ingestão de um corrosivo, tais seja a circunstância em que o tivermos usado, mas não se escapa de uma força, como aqui me destinei. Se estou aqui, se sofri tudo quanto sofri, sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências vivosas, é porque sou imortal. Se sou imortal, é que possuo alma, porque quanto ao corpo físico, esse não é imortal, por se consumir no túmulo. Se possuo uma alma dotada de virtude imortal, é que ela proveio de Deus, que é sempiterno. Minha mãe dizia a verdade. Deus existe. Eu a renegar-te sempre, Senhor, com meus atos, minhas paixões, meu descaso à tua norma, indiferença criminosa ao seu princípio. Agora é só a hora de prestar-te contas da alma que tu criaste, da minha alma. Eis que nada tenho a dizer-te, senão que minha paixão infelicitou-me, quando o que determinaste ao criá-la era que eu a conduzisse obedientemente ao teu regaço luminífero. Perdoa-me, Senhor. Lágrima abundante mistura-se ao estetor de asfixia. Todavia, apesar de saber a intensa amargura, já não trazia o característico macabro da convulsão, que no vale as lágrimas provocam. Fora Mário Sobral que falara. Tinha grandes olhos negros, revolta cabeleira, olhar alucinado. Cursara a Universidade de Coimbra, reconhecia-se nele o tipo bem acabado do rico boêmio de Lisboa. Seu palavreado de ordinário era fácil, nervoso. Seria excelente orador se da universidade houvera saído sábio e não boêmio. No cativeiro do Vale, fora das entidades mais sofredoras que tive a ocasião de conhecer, e assim mesmo se destacou durante todo o longo período de internação na colônia. Então ele vai trazer que ele tinha esse palavreado característico, nervoso fácil, que poderia tê-lo levado à excelência na oratória, se ele tivesse usado isso para o bem, e que no cativeiro do Vale Sinistro fora das entidades mais sofredoras que Camilo houvera conhecido. Com esse arrazoado inicia-se uma série de confidência entre os 10. Não sei por que desejáramos conversar, talvez a mútua necessidade consolativa nos impelia a abrir o coração, recurso, aliás, ineficiente para lenificar aflição, angústia. Porque se é difícil a um suicida consolar-se, não será recordando desgraça e dor passada que logrará amenizar a penúria a lhe oprimir a alma. És forte em dialética, amigo, felicito-te pela progressão do modo de raciocinar. Não foi assim que tive a honra de te conhecer algures. Chasqueei eu, a quem incomodara muito a quebra do silêncio. Também eu assim o creio e admiro a lógica da tua consideração. Interveio um português de bigode farto, meu vizinho de leito,
cujo ferimento no ouvido direito a sangrar sem intermitência me causava mal-estar infinito, pois que quantas vezes só ele prestara atenção, lembrava-me de que também trazia ferimento idêntico e torturava-me em reminiscência atroz. Esse Jerônimo de Araújo Silveira, o mais pretensioso e impaciente entre os 10, mais revoltado, incoerente. Ele prossegue: eu jamais descreio da existência de Deus, Criador de toda coisa. Fui, isso é, sou, católico militante, irmão remido da Venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa, com bênção e direito à indulgência especial quando necessário. Creio, meu vizinho, que chegou ou vai passando a ocasião de reclamar o favor que são de direito obter, essa respectiva bênção e indulgência importante, diferenciada. Não podes estar mais necessitado deles. Revidei num crescendo de mau humor, fazendo-me de obsessor. Fui, porém, muito impaciente e nervoso desde a juventude. Impressionava-me facilmente, era inconformado, insofrido, às vezes sentimental, melancólico. Confesso que nunca levara a sério o verdadeiro dever do cristão, expresso na santa advertência do nosso confessor, conselheiro de Lisboa. Então ele vai trazer tanta questão da impaciência, do nervosismo, facilmente impressionável, inconformado, insofrido, sentimental, melancólico, deprimido, nunca levar a sério os deveres conscienciais do cristão. Por isso, quando se me depara a ruína dos meus negócios comerciais, pois não sei se sabeis que for importador, exportador de vinho, crivado de insolúvel dívida, surpreendido por estrondosa e irremediável falência, sem ascendente para evitar a miséria que a mim e a minha família escancarava, irremediável false, acusado por pessoas da família e amigos como único responsável do dramático insucesso, abatido pela perspectiva do que sucederia à minha mulher e aos meus filhos, a quem eu, por muito estremecer, habituara a excessivo conforto, mesmo ao luxo, mas os quais agora me via castigado e sofredor por eles, que, ao me verem assim, também me responsabilizavam cruamente por tudo, em vez de pacientemente me ajudarem a remover a cruz dos insucessos, que a todos nos abatia. Fraquejei na coragem que até então tivera, tentei desertar da frente de todos e até de mim mesmo, a fim de poupar-me humilhação, censura. Então, ele vai trazer a falta de apoio dos mais próximos, que, em vez de o amparar e o auxiliar para uma saída, o puniram, o responsabilizaram sozinho. Todavia enganei-me, mudar a pena de habitação sem conseguir encontrar a morte. Perdi de vista a minha família, o que me tem acarretado contrariedade insuportável. Então, o aspecto da covardia moral que o assomou o levou a essa atitude contra si mesmo, tentando desertar da frente de si próprio e dos outros, a fim de poupar-se,
à censura, humilhação, ao ridículo. Ele troca de endereço, porque então vai para o vale sinistro suicida, sem conseguir encontrar a morte, e superlativa o que estava vivendo, a se assomar à perda da família. Sim, é lastimável, tornou Mário na mesma tonalidade acabrunhada. Caí nas trevas da desgraça, quando tão boas oportunidades encontrei pela vida afora, facultando-me domínio de paixões para o advento de aquisição honesta. Esqueço-me de que o respeito a Deus, a família, ao dever, seria sagrado alvo a atingir, pois recebi bons princípios de moral na casa paterna. Jovem, inteligente, sedutor, culto, envaideci-me com um dote que me assistia, cultivei o egoísmo, dando asas a instinto inferior, que reclamavam prazer sempre mais febricitante. A afetada convivência universal fez de mim um pedante dentro dos muros da universidade. Um tolo cuja preocupação única era exibição vistosa, senão escandalosa. Daí me perco no roldão da embocadura passional deprimente. Depois, quando não mais consigo encontrar-me a fim de me reconduzir a mim próprio, procurar a morte, supondo poder esconder-me dos remorsos atrás do ouvido de um túmulo. Então ele vai trazer que quando não mais consegue encontrar o próprio endereço para se reconduzir, procura o desencarne, supondo que poderia se esconder dos remorsos atrás desse ouvido de um caixão, porque ele já tinha se perdido nesse roldão da embocadura passional, que é trago pelo materialismo, que vem fazer o excitante do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso sensualismo, e que nos escraviza nas suas redes. Daí o indivíduo perde a própria percepção, o próprio endereço, se afasta daquilo que é, daquilo que realmente necessita. E como ele vai dizer aqui, ele já não conseguia mais se reconduzir por um caminho nobre, digno. Supôs poder fazer a ocultação de si próprio até diante dele mesmo. Enganei-me, a morte não me aceitou, encontrou-me, de certo, demasiadamente vil para me honrar com sua proteção. Por isso me devolve a vida quando o coveiro teve a honra de encobrir minha repulsiva figura da frente da luz do sol. Minha mãe, porém, não se enganou, sou imortal, jamais morrerei. Hei de existir por toda a consumação evótica, presença daquele que me criou. Sim, para sobreviver à desgraça que cruciou o meu sentir, desde a noite aziaga da primavera daquele ano, fatídico de 1889, só um ser que seja imortal. Alongar o olho com gesso, como chamando recordação passada para o minuto presente, e murmura arquejante, apavorado, frente à página mais negra que lhe desvirtuara a consciência. Meu Deus, perdoa-me, me arrependo, submeto-me, visto que reconheço meu erro. Perdi-me perante ti à frente da desesperadora paixão que nutri por Eulina. Mas se mo permites, reabilitar-me-ei por amor de ti. Daí ele vai trazer
esse sentimento que nutria por Eulina e que o levara a ser arroldado por essa paixão, mostrando que até mesmo o nosso sentimento pode ser uma sombra que nos arrasta e nos enlouquece, se a gente não tiver o domínio e a vitória sobre nós mesmos. Porque a relação que ele tinha com a esposa, se nutrido nos metais nobres da caridade, da renúncia, do perdão, da complacência, ia auxiliá-lo a um melhor domínio sobre a própria sombra, ao melhor manejo das suas fraquezas, para ir conseguindo aparar suas arestas imperfeitivas. Mas do momento em que ele não faz a vigilância, a oração, a observação para ir fazendo a sua reforma moral, o sentimento ele vai desatrelando, o pensamento, que fica algemado à nossa sombra. Então, o indivíduo ele tanto vai ter emoções desordenadas, palavras malsãs, ação prejudicial, pensamento corrosivo e sentimento trevoso. Porque, como ele vai trazer, o que ele nutria por Eulina era uma paixão desesperadora. Então, o levava a ficar ainda mais escravizado e arroldado pela sua sombra. Eulina não valia sequer o pão que eu fornecia para saciar sua fome. Contudo, eu a amava acima de toda conveniência, apesar até da própria honra. Era malvada, pérfida. Eu, porém, inferior que devia ser, ainda mais do que ela, porque casado, sendo minha nobre e digna esposa e senhora, pai de 3 inocentes criancinhas, às quais devia proteção, amor, abandonei-os por Eulina, desinteressei-me de seus encantos, por me arrebatar irremediavelmente pelos teus. Estranha beleza dos torrões sul-americanos que eras. Nesse sentido, ele vai trazer que se deixar arrebatar, roldar irremediavelmente por ela e abandonando devido a essa insanidade, obscuração, até mesmo os filhos. Dizia que ela não o amava e depois de o arrastar de queda em queda, explorando-me coração e bolsa, me abandonas ao desespero da ingratidão, da miséria, ao me preterires pelo capitalista brasileiro, teu compatriota que te requestara. Então, ele coloca essa situação de ter sido explorado por ela de caimento em caimento. E, no subsequente, abandonado na desesperação da miséria, da ingratidão. Tinha ido à casa dela, viu-se desfeiteado, suplicou a ela, rastejou seus pés como louco, desesperado por perdê-la, como insensato que sempre fora. Implorava migalhas da tua compaixão, vendo que já não seria possível o seu amor. Então, ele vai trazer a situação que estava diante dessa paixão que o escravizava. E nesse sentido que ele vai fazer esse rastejamento, essa suplicação e esse desfeito, enlouquecido, na desesperação por perdê-la, na insensatez.
provoco ela para discutir, compreendendo que se fazia insensível à minha desesperada tentativa de reconciliação. Cego pelo insulto que ela repetia, eu a agredi, ferindo a sua face, que adorava, espanquei-a sem piedade, maltratei a pontapé, estrangulei-a e matei-a. Então aqui ele vai contar o que ele vive com ela, porque já estavam, tanto ele quanto ela, sob domínio guante passional. Então, uma cascata puxa a outra, porque quando existe carência, ciúme, desespero, vai acontecer na mesma fermentação o ódio, o despeito, a vingança, que se dão as mãos. E o indivíduo, então, ele comete atrocidade por um momento de insânia, que começou com pequenas invigilâncias e o afrouxamento da vitória sobre si mesmo, como o caso que teve recente de uma senhora casada, tinha 2 filhos, mas ela estava só e iniciou um relacionamento com um senhor mais velho que ela, uns 20 anos, ela tinha em torno de 40 anos, ele em torno de uns 60, e ela tinha sido casada, mas não estava mais com o marido, e houver iniciado esse envolvimento com esse senhor, e ele vem a descobrir que ela estava com um relacionamento paralelo. E fora dito que ela tinha começado essa relação com esse senhor devido à necessidade financeira, mas são elucubrações, até porque não conhecemos os envolvidos. Mas o fato é o crime passional que se desenrola no subsequente, porque ele, vindo a saber que ela estava tendo envolvimento com alguém e enlouquecido de ciúme, como nesse relato do recorte, já escravo do próprio desequilíbrio, da própria insanidade, vai até o quarto dela e a agride com uma retada e ela vem a desencarnar. E durante o momento em que ele a agredia, chega a polícia, então ele se sentiu como que pressionado pela situação e vem a cravar uma faca no seu pescoço e desencarna. Ele faz a agressão a ela, ela vem a desencarnar e ele se suicida, como o caso desse homem. E mostra que quando a gente tem uma situação de crime e seguido de suicídio, até mesmo considerando que o indivíduo ele se sente pressionado e acaba que teme o que possa acontecer com ele depois de cometer aquele assassinato, e seja por raiva, por desespero, por covardia de enfrentar o que virá, o indivíduo pode atentar contra a própria vida como vingança aos outros, que ele vê que vai vir na sua direção para o linchar, e nesse sentido que uma ira, uma revolta, um ódio surdo, mudo, paira, soberano. É nesse sentido que é como ele vai tratar aqui. Ele tinha feito a provocação discursiva, ela ficou insensível à sua desesperada tentativa de reconciliar, ficou cego pelo insulto que ela repetia e a agrediu,
feriu a sua face, a espancou, maltratou a pontapé e a estrangulou, até desencarná-la. Nesse momento da narrativa, ele para sufocado, em convulsão odiosa, de perfeito réprobo, para continuar após, como se dirigindo aos outros. Quando tomado de horror, contempla a ação abominável que praticara, apenas um recurso me acudira, rápido qual impulso obsessor, a fim de escapar à consequência que naquele momento se me afigurava insuportável, o suicídio. Então é esse consequencial de uma atitude que para o indivíduo ele não sustenta enfrentar, até porque ele já está dominado pela sua paixão. E a mesma covardia moral que o fez ir tombando sob o guante garroso da própria sombra, o impede de enfrentar a consequência do que ele acabou de fazer. Então, ali mesmo, sem perda de tempo, rasgo o lençol da desgraçada, penduro-me a uma trave existente na cozinha. Forma essa pouco poética de um amante morrer. Zombei, enfadado com a longa descrição que desde o vale diariamente ouvia-o repetir. E aqui Camilo vai dizer essa colocação. Aposto em como o senhor que tão elegantemente desejou morrer, recordando Petrônio, fê-lo pelo amor platônico de alguma senhora inglesa apessoada loira. Dirigia-me agora a Belarmino de Queiroz e Souza, cujo nome transandava a fidalguia. Até essa data ainda me irritava a atitude do pobre comparsa do grande drama que também vivera. Sempre que houvesse oportunidade, ridicularizavam, defeito muito do meu feitio e que só de sabor vexame custou-me até corrigi-lo. Durante o serviço de reforma interior, que ao meu caráter impus na parte espiritual. Belarmino era seco, alto, dizia-se rico, viajado, elegante, fino de maneira, professor de dialética, de matemática, filosofia poliglota, cortejo respeitável para um homem que se arraste na terra, não havia dúvida, mas que não impedira de demorar-se e mais o monóculo, a bengala, o fraque, na pocilga do Vale Sinistro, durante o interessante estágio que ele fizera por haver suicidado. Lançara-se-lhe eu em face, sói, mal-humorado, ante a vaidosa enumeração que fazia dos variados cabedais próprios. Doutor, honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minha impertinência. Sentimental, educado, polido. Chegaria também a ver a bondade do coração se a par de tão bonito dote não carregasse defeito do egoísmo, do orgulho de a si mesmo endeusar, por a todos se julgar superior. Não me responde com agastamento, como sempre, antes em tom macio, mesmo pesaroso, que se expande, dirigindo-se a todos. Eu sinceramente julgava que o túmulo absorveria minha personalidade, transmudaria minha essência, que se perderia no abismo da natureza, seria o nada. Discípulo de Auguste Comte, filosofia levara-me ao materialismo, ao mecanismo acidental das coisas, única explicação satisfatória que o raciocínio podia oferecer, perante a anomalia com que deparava a cada passo pela vida em fora, para me alarmar o coração e decepcionar a mente. Sempre nutri grande ternura e compaixão pelos homens,
aos quais considerava irmãos de desgraça, pois para mim a vida expressava máxima desgraça. Embora deles procurasse afastar-me quanto possível, temê-los, amá-los em demasiado, portanto, sofrer. Nem outra coisa compreenderia eu o que seria senão desgraça um homem nascer, viver, laborar, sofrer, lutar por todos os pretextos, para depois irremissivelmente desfazer-se no pó tumular. Não fora jamais dado namoramento de baixa ou elevada classe. Para que amar, constituir família, contribuir para lançar à vida outros desgraçados a mais? Se a filosofia convencera-me, além do mais, que o amor era apenas uma secreção cerebral. Fora estudioso, estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de elucubração sobre a miserável situação terrícola. Assim sendo, não sobrava a mim horas para cultivar amor junto a uma senhora. Estudava para esquecer que um dia também me perderia no vácuo. Fui um infeliz, como toda a humanidade o é. Somente no sereno ambiente do lar desfrutava alguma satisfação. Agarrara-me a ele quanto possível, pesaroso, de um dia ser forçado a abandoná-lo para me aniquilar entre verme, que destruiria minha individualidade. Minha mãe partilhava de minha confecção, porque também as recebera do meu genitor. Bastava-me para a companhia nas horas de lazer. O móvel da minha tentativa de suicídio não foi o desgosto amoroso, foi a perda da saúde. Sempre fisicamente franzino, débil, triste, sonhador, insatisfeito, infeliz, apavorado de existir. Corrigível desconsolo entenebreceu os dias da minha vida. Cerrado nesse círculo deprimente, via a tuberculose apossar-me do meu organismo, mal hereditário que não me fora possível combater. Desenganado pela ciência, prefiro acabar de vez, sem maior sofrimento, com a miserável matéria, que começava a apodrecer sob a desintegração fornecida por uma moléstia incurável, matéria que, por sua própria natureza, era destinada à podridão da morte, ao tombo eterno, na voragem do nada. Então, o que ele vai trazer é que ele já estava entenebrecidamente desconsolado, encerrado numa cascata labiríntica deprimente, viu a tuberculose apossar-se do seu organismo, desenganado, e já começava o apodrecimento da sua matéria sob a desintegração da moléstia incurável. Em sendo assim, como a sua respectiva destinação era a podridão da morte, o tombo eterno na voragem do nada, ele opta por antecipar o seu desencarne. Para que, pois, esperaria a marcha dolorosa da tuberculose extinguir minha individualidade, em suplício lento, sem esperança compensadora no porvir do além-morte, sem consolo, onde não encontraria senão aniquilamento absoluto, desintegração perfeita, humano espantalho atirado ao desalento, do qual fugiriam todos, inclusive a própria mãe, temendo os perigos do contágio. Então, ele questionava não haver motivo para esperar a tuberculose dolorosa extinguir, em lento suplício, a sua vida orgânica, sem consolo nem esperança, porque acreditava encontrar o aniquilamento absoluto, o espantalho terrícola, tirado ao desalento e a desintegração total.
E é nesse sentido que ele, se percebendo só, que inclusive a sua mãe, temendo o perigo do contágio, se afastara dele. Morrer era boa solução, muito lógica, pois só via à frente um corpo aniquilado pela doença, destruição absoluta do ser com expectativa desanimadora. E aqui entra o aspecto da ideia materialista, que nutre essas perspectivas irreais, sombrias e que arrastam para a loucura, para o suicídio. Nesse sentido que não possuo a competência do outro, nem me será dado raciocinar com tanta finura. Ele vai trazer. Todavia, com respeito devido a outrem, considero execrável pecado não aceitar o homem a existência de Deus, sua paternidade para com as criaturas, a eternidade da alma, por mais abjeto e criminoso que seja. Felizmente, para mim, foram coisas em que sempre acreditei com veemência. Intromete-se Jerônimo com simplicidade, sem perceber a tese profunda que apresentava um ex-professor de dialética. Então, ele vai trazer que sempre acreditara veementemente na paternidade divina, a eternidade da alma, por mais abjeto, vil que fosse, perverso, continuava sendo amado por Deus. Como e por que, então, você voltasse contra as circunstâncias naturais da vida terrícola, isto é, sofrimentos que vos couberam na desoladora partilha, a ponto de confessardes que desejastes morrer? Se eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança, desamparado pela descrença no Ser Supremo, à mercê do pessimismo, a que minha convicção conduziu, para quem o túmulo apenas traduziu o ouvido, aniquilamento, absorção vacuosa, me desorientasse ao embater da desventura e tentasse matar-me a fim de poupar-me luta inútil, desigual, concebe-se. Mas vós outros, crentes na paternidade de um Deus Criador, sede de infinita perfeição, sob cuja direção sábia caminhais, certos da personalidade eterna, fadada à mesma gloriosa finalidade do Criador, herdeira da própria eternidade existente naquele Ser Supremo, para a qual marcha pela ordem natural da lei de afinidade, atração, cair em desesperação e revoltar-se contra a mesma lei, pois sei que a crença no poder absoluto proíbe a infração do autocídio, paradoxo que não se chega a admitir. Corações iluminados por ardores de tão radiosa convicção, portadores de tal ciência, energias revigoradas pela fortaleza de tão sublime esperança, deveríeis considerar-vos também deuses, homens sublimizados, para quem os infortúnios seriam meros contratempos de instante. Pudesse eu convencer-me dessa verdade, não temeria enfrentar novamente nem desgosto que me arruinaram meus dias, nem tuberculose que me reduziria ao que vedes. Revida com lógica férrea, o discípulo de Comte, cuja sinceridade me despertara simpatia. Então, ele vai trazer um pouco da sua situação, porque ele estava desfavorecido pela fé, tinha o desamparo da sua descrença em um Ser Supremo, à mercê do pessimismo. E traduzia-se-lhe o túmulo como ouvido, aniquilamento, absorção no vácuo, no embate de tentativa de matar-se, poupar-se e desventuração para sair dessa luta desigual e inútil.
Agora, para os outros que tinham essa visão da paternidade divina, isso poderia tê-los auxiliado a achar um outro caminho, dentre os vários que se nos apresentam, que não fosse o autoextermínio. Era evidente que dúvidas desconcertantes nos atacavam a todos, a ele também. Não queríamos curvar-nos à evidência, tínhamos medo de encarar a realidade, a verdade. Então, João se atreve a pedir para Camilo dizer algo, castigando, dizendo que há muito ele estimava observar os outros, mas tem silenciado sobre si próprio. Que tão interessante vos parece. E vai dizer que quanto a ele, o João, não desejaria permanecer incógnito. Os motivos que o arrojaram ao pélago ignóbil do suicídio foram a paixão pelo jogo. Jogara tudo, a própria vida, inclusive a honra. Então, ele vai trazer sobre o fato dele ter jogado a vida, mas ali estava a falar-nos dele. O interlocutor sobressalta-se sem responder, insiste no propósito de excitar Camilo. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do Porto, desce do teu feio pedestal orgulhoso. Diz algo da tua majestosa superioridade. Senti amor da cidade, na descortesa expressão de João, que se antipatizara comigo na mesma proporção que eu a Belarmino, do qual era muito amigo, e por um momento deixara de choramingar para me provocar o mau humor. Então, ele vai trazer o aborrecimento. Foi indivíduo sempre melindroso, suscetível. A morte ainda não tinha corrigido a grave anormalidade. Então, Camilo, ele, antes do suicídio, já era vulnerável, suscetível, melindroso. E é nesse sentido que, depois do ato sinistro, ele teve um agravamento do estado moral. Em sendo assim, não houvera corrigido a sua normalidade, essa imperfeição que ele trazia. Perante o comentário feito na sua direção, ele aborrece. Então ele vai dizer, porventura devia eu consideração essa ralé que fui encontrar no Vale Mundo? Ele pensa, sufocado pelo orgulho, com o efeito de se julgar superior. A consideração que os companheiros de infortúnio, o seu mau senso negava, a ele mesmo continuava dispensando gratamente, entendendo que, se para lá ele também se vira arremessado, era que, no seu caso, existira injustiça calamitosa, que ele não merecera repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favor do que outros que com ele lá se haviam ambiziado. Nesse sentido, que fosse como fosse, preferiria não expandir, porque o seu orgulho a tanto não o animava. Todavia, personagens da categoria infeliz não se acham à altura de sopitar impulso do pensamento, calando expansão diante de afins. Tampouco sabe dominar a emoção, furtando-se a vergonha da devassa no campo íntimo, presença de estranhos.
Assim, torrente de vibração deseducada derrama-se do seu interior, configurado em palavreado emotivo ardente, ainda que elas próprias não desejam. Tal se comportam as magnéticas, que se tivessem nos pegos mentais, se houvessem rompido graças à agitação de que se fizera presa. Formosa laneza do professor de filosofia dialética, tom sincero, convidando a atitude menos descortês do que se habituara até então, fez-o aquecer ao alvitre de João de Azevedo. Antes, dirigindo-me de preferência àquele, por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender, que fui dizendo grave, compenetrado, concedendo-me ridícula importância na humílima situação em que me achava. Então, ele vai começar a falar um pouco da sua experiência quando ele estava encarnado. Nós vamos deixar a partir daqui para a próxima terça, para a gente dar continuidade, porque agora ele vai começar a falar daquilo que ele houvera vivido quando encarnado, dando o seu testemunho. Porque quando ele respondeu com aborrecimento ao convite de falar também da sua situação, ele formulou mentalmente colocações de que ele não seria forçado a confessar a particularidade a tal corja, só porque ela havia confessado as suas. Nesse sentido, que ele estava sufocado pela arrogância de se perceber superior, mas ele estava vendo que também se vira arremessado para o vale sinistro. Olhando para si próprio, se via injustiçado. Para os outros era o merecido, a consequência legítima do auxílio. Mas para ele tinha sido um erro calamitoso, ele ter sido enviado para lá. Ele não merecer essa repressão por se perceber melhor, mais credor de favor, mais digno. E nesse sentido que preferia não expandir porque o seu orgulho a tanto não animava. Mas a categoria, a envergadura daqueles ali não tinham altura moral de sopitar impulso de pensamento, calando expansão diante de afins. Não consegue dominar a emoção, se furtar a vergonha da devassa no campo íntimo, presença de estranho. Então ele vai trazer que torrentes de vibrações deseducadas derramavam-se do seu interior em palavreado emotivo ardente, ainda que cada um ali não o desejasse. Mas todos naquele grupo tinham essas reações, essas atitudes. Tal se as comportas magnéticas que as retivessem nos pegos mentais, rompessem graças à agitação de que se fizeram presas. Nesse sentido que o tom sincero e a laneza formosa que chega até ele, do professor, convidando a atitude menos descortês do que até então se habituara, que seria partilhar também, fez-o aquecer ao alvitre de João para falar de si. Mas, de preferência, se dirige àquele, o professor, entendendo que só sua elevada cultura estaria a plano de o compreender, que foi dizendo, compenetrado, grave, concedendo a si próprio ridícula importância na humilde situação rale em que ele se encontrava de revel, devido à trajetória de fracasso
escandaloso que lhe havia acontecido. E a partir daqui ele vai então fazer essa partilha que nós vamos dar continuidade. Mostra aí o acolhimento que eles receberam, foram encaminhados para o hospital na colônia Maria de Nazaré, e eles estavam tendo a insância de receber um tratamento direcionado para cada qual e que fatalmente conduziria a uma nova encarnação expiatória, reparadora do auxílio, em que cada um experimentaria a consequência fatal numa próxima existência encarnado do que houvera acontecido. Por isso que nós somos chamados por Jesus a testemunhar o espiritualismo e a quedar o materialismo. Porque a espiritualização, os metais nobres do Mestre, desenvolve e forjam em nós sentimentos, pensamentos elevados, que são a melhor proteção contra a ideação suicida, o desespero, a loucura, o transtorno, até pelos ferramentais que nos dão para lidarmos com as nossas questões, com resiliência, com renúncia, com paciência, com vigilância. Nesse sentido, que consta não vai ser trago no Evangelho segundo o Espiritismo, para avançarmos, imponentes pela fé, os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão perante vós, como bruma da manhã, ao primeiro raio do sol que fosfora nasce. E nesse sentido, a comoção moral manifesta-se em todo ponto do globo, do Oiapoque ao Chuí. A hora se aproxima em que a luz divina apresenta-se sobre os dois mundos, o espiritual e o material. Levarmos a palavra divina ao grande que desdenhará, sábio que dela pede prova, ao simples e pequeno que aceita, porque, sobretudo entre os mártires do labor, essa expiação terrícola, que encontramos fé e fervor. Estes recebem com cântico de ação de graça, cantando louvor a Deus, a santa consolação que lhes levamos, e se inclinam agradecendo o quinhão das misérias terráqueas. Jesus nos arma de resolução, coragem, mãos à obra. A charrua está pronta, a terra espera, é preciso elaborar. Agradecendo a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou, meditando que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram. Olhemos nossa rota e sigamos o caminho da verdade. Reconhecendo os princípios da verdadeira caridade, que eles professarão e praticarão. Os leais a Jesus são reconhecidos pelo número de aflição a qual leva consolação, pelo seu amor ao próximo, pelo seu desinteresse pessoal, total despretensão moral, material, sua abnegação, pelo triunfo dos seus princípios, porque quer Deus triunfar da sua lei e que ela impere. Aqueles que seguem suas leis são seus eleitos, ele lhes dá a vitória, mas esmaga quem a falseie, o espírito dessa lei, e faça dela um meio para satisfazer um trampolim para sua vaidade e sua ambição.